Eu tenho certeza que vocês aí em sã consciência têm a certeza de que se apropriar da própria história é vocês darem um passo enorme em relação ao autoconhecimento de vocês, e isso é a transformação verdadeira de dentro para fora. Olá, gente! Vamos lá para mais 10 minutos de autoconhecimento semanal comigo aqui no canal Sã Consciência. Vamos lá que hoje o nosso tema é incrível, porque é um tema que muitas pessoas têm dificuldade e muitas pessoas vêm me procurar justamente para a gente conseguir desembocar essa questão com as lembranças da infância. Então, como a gente pode lembrar da nossa infância? Eu vou trazer várias dicas hoje, tá? Vão ser 3 dicas, mas eu vou ter que, como é um assunto muito profundo, eu tenho que dar uma refletida com vocês no início. Então, vamos lá. Basicamente, a gente já percebeu aqui que conforme a nossa vida vai passando, a gente tem a tendência de observar tudo que tem fora. A gente é ensinado, né, pela escola, a gente é ensinado pela sociedade que as coisas que tem aqui dentro não tem tanto valor quanto o conhecimento externo, que os livros falam, que os professores falam, que as pessoas dizem aqui no mundo externo. Ou seja, com o passar do tempo, a gente esquece ou vai se desconectando dos nossos motivos da infância, das nossas memórias da nossa infância. E como a maior parte das pessoas esquece, isso é tido como normal. Porém, isso é um grande empecilho para o autoconhecimento. Então, veja só, autoconhecimento pressupõe que a gente saiba as coisas que acontecem com a gente. O que eu vivi, ou seja, inclusive lá atrás na minha infância. Não importa que idade a gente tenha, não importa se passou 50 anos ou se passou 20 anos da minha infância, eu tenho como resgatar porque eu vivi, essa memória está em algum lugar lá dentro de mim. Então vamos lá. Observe que quando a gente desconecta-se da nossa infância, o que acontece é que a gente tem o costume de desconfiar da gente mesmo. A gente vai fazer coisas aqui na nossa vida e a gente vai pensar, tá, mas por que eu fiz isso? A gente não sabe os porquês da gente mesmo ter feito o que fez. A gente apaga isso. A gente começa a desconfiar que a gente é mal, então a gente faz ali alguma coisa que a gente se arrependeu, ou um erro, alguma coisa assim, e quando a gente observa, a gente pensa, nossa, mas será que eu fiz isso porque eu sou mal? E a gente também vai ter a tendência de se autocriticar severamente. Isso tudo é em decorrência da gente ir se desconectando pouco a pouco da nossa infância, tá? Então, assim, pra gente ir pras dicas, finalmente, eu antes vou contar um exemplo meu, porque é de exemplo que a gente vive aqui nesse canal. Então, olha só o que aconteceu. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade e a minha família viajou para uma cidade pequena e lá a gente se encontrou com os tios meus. E eu estava lá com a minha prima, então eu tinha cerca de 5 anos, a minha prima tinha quase 3 anos por aí. E a gente estava lá numa cidade do interior, pacata, mais ou menos 20 e poucos anos atrás, então não passava carro, era muito tranquila e nós duas fomos atravessar a rua pra gente brincar lá na calçada. A minha prima com a bicicletinha dela e eu brincando lá com ela. E os nossos pais nos olhavam do outro lado da calçada. E o que aconteceu foi que, de repente, eu desandei a chorar. E chorei. Chorei muito. E eu tava muito nervosa e eu via que os meus pais estavam observando, os meus tios também estavam observando aquela choradeira e tal. E eles pensaram assim, nossa, mas que grande birra, né? Mas que grande birra. Ou, deve ter brigado lá com a prima, né? E, de repente, aquilo passou. E eu vou contar pra vocês que por muito tempo eu achei que aquela situação eu estava realmente fazendo uma birra. Eu realmente estava observando aquela situação pelo olhar dos meus pais e dos meus tios a respeito do que eles acharam que tinha acontecido comigo. Passa-se um tempo e eu vou me reconectando com a minha memória da infância através desses passos aí que a gente vai falar hoje, inclusive. E o que acontece é que eu resgatei pouco a pouco, não foi de uma vez só, mas pouco a pouco eu resgatei a memória do que tinha acontecido comigo. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo aquele dia. Eu me senti altamente responsável pela minha prima mais nova. Então, veja só, eu tinha 2 anos mais que ela.
e eu me senti responsável por cuidar dela porque nós estávamos do outro lado da rua. E toda vez que a minha prima se afastava de mim com a bicicletinha, eu sentia que eu perdi o controle dela, eu sentia que eu não conseguia mais cuidar, eu não conseguiria mais fazer o meu dever que eu mesma tinha colocado para mim. Com 5 anos, esse nível de complexidade acontecendo dentro de mim. Ou seja, sempre quando acontece alguma coisa conosco, quando a gente é criança, que a gente tem uma atitude esquisita, ou um choro, ou uma atitude agressiva, a gente pode ter esquecido o motivo, mas existia um motivo muito importante para aquilo acontecer. Sempre existiu, e eu quero que vocês levem essa minha história aí para vocês de exemplo, pra gente lembrar que estava acontecendo algo muito sério comigo ali naquele momento, era algo muito importante para mim. Então, não era só uma birra, certo? Então, eu quero com esse exemplo ilustrar para vocês que acontece conosco uma coisa onde a gente esquece os nossos motivos, a nossa versão da história e a gente importa de fora. A gente adota dos nossos pais ou dos adultos ao nosso redor a visão que eles acham que aconteceu conosco. Então a gente desconecta por dentro, mas conecta por fora. Muito bem. A partir de agora, a gente está pronto para seguir com as dicas. E a primeira dica é a seguinte, gente. A gente tem uma tendência à polarização. Então a primeira dica é: a gente vai polarizar as nossas memórias, ou seja, ou a gente vai ter a tendência de ver como se toda a nossa infância tivesse sido incrível, maravilhosa, sem nada de ruim, e a gente vai ter essa fala, né? A minha infância foi só maravilhosa, e a gente vai ocultar as partes ruins. Não é de propósito que a gente faz isso, mas é só um mecanismo de sobrevivência mesmo, que oculta de fato as dificuldades. Ou o oposto, que é: a gente vai focar só nas coisas ruins que a gente lembra e a gente vai ter uma ideia de que a nossa infância foi horrível e eu vou evitar falar disso. Eu não vou falar disso, eu não gosto de falar do meu passado, eu não gosto de falar da minha infância. De tanto tempo que se passa a gente achando que só tiveram coisas negativas ali na nossa infância, a gente nunca para pensar ou para observar que também aconteceram coisas boas, mas eu só não estou aberto para isso. Então, essa polarização aí vai acontecer. Vai refletindo à medida que eu vou falando, deixa essas minhas palavras irem entrando aí dentro do seu coração. A segunda dica é assim: a gente vai esquecendo da nossa infância até o ponto da gente realmente não lembrar de mais nada. Mas aí que mora o pulo do gato, porque basicamente a gente vai entrando na superfície da nossa consciência, as partes mais superficiais realmente da nossa memória, por falta de estímulo, por falta da gente parar, fechar os olhos e começar a pensar sobre a nossa infância. Então, a falta de treino da gente aprofundar nas nossas emoções durante o dia a dia vai ocasionar que a gente apague e delete tudo que aconteceu também. O que é muito fácil de reverter, porque é só uma questão de treino. Só um parênteses aqui, esse treino a gente vai fazer lá no próximo vídeo, que eu vou guiar para vocês uma vivência bem especial, um passo a passo bem profundo para a gente fazer aí esse exercício de rememoração da infância. E o terceiro passo, a terceira dica que eu vou dar pra gente é o seguinte: acontece muitas vezes também com pessoas que lembram da sua infância, mas lembram do que o outro conta. Então, minha mãe me contou que eu fiz isso, as pessoas me contaram que eu fiz aquilo, e a nossa história fica, parece que como de um ator de um filme que não sou eu. Então, eu vou ter tendência de saber daquela história, mas não perceber que aquela história é minha. Eu não vou me identificar com aquilo, vai ficar muito distante de mim. E isso é em decorrência daquela primeira coisa que eu falei no nosso vídeo aqui, que é da gente aos poucos ir perdendo o valor das nossas memórias internas e só importar de fora o que é importante. Aquilo que realmente vai ser relevante, a gente vai adotar a visão do outro sobre a nossa história. E isso, com o tempo, faz a gente realmente se desconectar. E uma coisa que a gente viveu vai parecer que a gente não viveu e que é uma outra pessoa. Então, a partir dessas 3 dicas que eu tô aqui falando para vocês, isso vai abrindo lentamente as portas das memórias
inconscientes de vocês, vai trazendo vocês de um lugar mais superficial para um lugar mais profundo. E é interessante que eu vou fazer agora para vocês também lá no Instagram. Confira lá no Instagram que eu vou fazer uma série de stories com pequenas práticas bem curtinhas e bem fáceis para a gente conseguir treinando um pouquinho essa história da gente lembrar da nossa infância. O exercício mais profundo lá de rememorar as memórias da infância eu vou fazer no próximo vídeo, que vocês vão poder conferir aqui. E, bem, é um treino para um tempo aí, né, pra gente ir aprofundando isso devagarzinho, mas eu tenho certeza que vocês aí em sã consciência têm a certeza de que se apropriar da própria história é vocês darem um passo enorme em relação ao autoconhecimento de vocês, e isso é a transformação verdadeira de dentro para fora. Então, como eu ainda não falei, se inscreve no canal, vem comigo, curte, compartilha aí com quem você sabe que esqueceu das memórias, treina, veja esse vídeo mais vezes até que todos os pontos sejam absorvidos para você profundamente, e assim a gente vai estar preparado para dar continuidade com esse trabalho aqui maravilhoso que a gente tem. Notícia boa, a gente compartilha, a gente multiplica. Então, vamos comigo que logo tem mais vídeo pra gente continuar esse nosso trabalho. É isso aí, gente. Até a próxima. Mua!